Está escrito o seguinte: acautelai-vos, tomai cuidado, porém, com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns versículos. A palavra está escrita para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles parecem gente boa, parecem pessoas bacanas, parecem com palavras bonitas, que parecem verdadeiras, parecem certas, mas o coração está com intuitos errados. O propósito e o desejo no coração não é ganhar almas para Cristo, não é ajudar as pessoas. Nós temos visto uma crescente de muitas pessoas se tornando populares, querendo likes, visualizações na internet. Muitos sabemos que querem status, muitos querem igrejas grandes, muitos querem aproveitar de estabilidades do reino para viver. E nós precisamos ter muito cuidado, muita maldade, discernimento no nosso coração, porque os dias são maus, e quanto mais próximo chega do fim, o coração de muitos se esfria. Então muitas pessoas ajudam para ter visualização, ajudam para sair na mídia, enquanto nós sabemos que a palavra fala para nós que o nosso braço esquerdo fizer, que o direito não saiba. Não use isso para vanglória. Jesus criticava muito os escribas, os fariseus, porque eles mostravam santidade para se exibir como mais santos, no cargos melhores, posição melhores, como homens e mulheres de Deus. E nós sabemos que o chamado do Evangelho não é exibição, mas é apresentação do Cristo. É Ele que deve crescer em nossas vidas. É Ele que deve ser visto em nossas obras, a nossa atitude. Então a nossa atitude deve ser não trazendo glória para si, ou crescimento para si, mas mostrando em nós a força, o poder, o amor, a misericórdia, a simplicidade daquele que antes nos salvou. Então isso precisa ser visto em nós por todas as pessoas. Então os crentes da época de Jesus foram criticados por ação deles. Eram sepulcros caiados, a boca falava palavras bonitas, mas o coração de verdade não praticava, não amava. E como nós já falamos aqui, nós precisamos amar a palavra de Deus, ela precisa fazer parte de nós. Não é obediência, é vivência. Eu vivo não porque eu tenho, eu vivo porque faço parte. Ela está em mim, então eu estou tão cheio dela que eu não consigo me conter e me segurar. Eu a ponho em prática, eu a vivo. Isso é ter a natureza de Deus, a natureza de Cristo. A minha natureza deve ser isso. Naturalmente eu devo andar segundo a palavra de Deus. Naturalmente eu devo obedecer, eu devo acreditar, eu devo confiar no que a Bíblia diz para mim. Então isso tem que sair natural. Quando sai naturalmente dentro de mim, as pessoas são impactadas, elas sentem isso. A palavra toma força, ela toma poder. Então aqui está falando, cuidado com os falsos profetas. E a palavra profeta, ela vem do grego, que significa aquele que fala em público, aquele que fala às pessoas, o porta-voz. Na maioria das vezes ela foi associada a previsões futuras, mas não era só previsões futuras. Eles falavam, os profetas falavam de algo de agora, que Deus estava mandando para agora. Não de que vai acontecer, não, Deus está pedindo, Deus está chamando o povo ao arrependimento, à mudança, Deus está anunciando um novo tempo. Os profetas traziam também essa mensagem. Então a missão principal do profeta era exortar, era revelar, era trazer ao povo o conhecimento do que Deus tinha para eles naquele momento, do que Deus queria falar ao povo, ensinar, era guiar o povo para se voltar, para aprender e praticar direito o que agradava a Deus. Então o profeta tinha principalmente essa missão, de manter o povo na palavra, andando de acordo com a palavra e a vontade de Deus, naquilo que eles precisavam fazer. Então na graça principalmente, porque a graça veio trazendo algumas mudanças, igual Jesus disse, que aquele que está na graça é maior do que João Batista, que foi o maior dos profetas até aquele tempo. Porque todos que estão na graça conseguem ter dentro de si, se derem espaço e se tiverem com a vida alinhada, o Espírito Santo de Deus, que até então não tinham. Ele foi derramado na partida de Cristo. Quando Cristo foi ascendido aos céus, é que o Espírito foi derramado de forma a habitar em nós.
Então hoje qualquer um de nós pode ter o Espírito Santo como morada, basta convidá-lo a abrir espaço para ele. Então na graça, qualquer pessoa que ensina a Bíblia, qualquer pessoa que ensina a vontade de Deus, que fala sobre Jesus para alguém, já é considerado um profeta, porque é um mensageiro das boas novas, já é um porta-voz da palavra de Deus. E é essa a mensagem que deve ser pregada em nossas bocas. Nós não precisamos falar nada mais do que essa mensagem. Eu não preciso dizer, eis que te digo, ou Deus está dizendo. Eu preciso te dizer, está escrito, está aqui, ó. Porque quando eu digo para você que está escrito, é muito mais válido, tem muito mais poder. Porque se eu falar, não, Deus está mandando, você pode questionar. Agora quando eu falar que está escrito, quanto a fatos, não há argumento. Está escrito, foi deixado. Então essa palavra tem poder. Então quando nós nos firmamos nessa palavra e ensinamos elas às pessoas, nós somos os profetas das boas novas para as pessoas. Então faça isso aonde você estiver. E qualquer um que distorce essa palavra, que modifica, ou ensina ela errado, ou ensina ela de qualquer jeito, já é um falso profeta diante de Deus. Ai daquele que tirar um tio dessa palavra, omitir um tio, porque pode criar problemas, pode anular crescimento. Então qualquer um que ensina certo pode ser profeta de Deus, mas qualquer um que ensinar errado também pode cair na maldição de ser falso profeta. E por isso nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós estamos ouvindo hoje. Nós temos que tomar cuidado com todos aqueles que estamos ouvindo. Analise qualquer coisa que vier sobre a sua vida ao crivo da palavra, passe pela palavra. E assim qualquer fofoca morre em você e não volta mais. Qualquer palavra maldosa que vierem falando vai morrer em você e não vai passar. Agora algo que produz vida vai crescer e frutificar. Então nós temos que examinar tudo e reter só o que é bom. Tessalonicenses vai dizer, nós temos que guarde no seu coração só o que é bom. O seu coração é fonte de vida, não é ele que você tem que guardar. Então não deixe que qualquer palavra de qualquer pessoa, de qualquer história, qualquer ensinamento, não se amoldem esse século, mas renovem o entendimento de vocês na palavra de Deus, no Espírito de Deus. Então guarde o seu coração para que não seja qualquer coisa que entrar que vai mudar o que você sente, mudar o que você faz, o que você pensa. É menino que é levado por qualquer pensamento. Adulto questiona, peraí, mas não faz sentido, mas não está escrito assim. Então você precisa levar tudo aos pés da palavra para você ver. E aí você vai reter só o que é de Deus, o que é bom, perfeito e agradável, o que traz crescimento, traz vida. E como é que você vai ter esse discernimento? Se encha do Espírito Santo de Deus. Tenha vida de oração. Quanto mais você ora, mais você entende, mais você recebe, mais você cresce em Deus. Ponha louvores ao tempo todo, porque são palavras cantadas da palavra de Deus que vai edificando, crescendo, fortalecendo, gravando. De tanto ouvir uma música, você grava ela. De tanto ouvir um refrão da música, você grava. Então se enche do louvor, porque aí você vai gravar a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Tire tempo para ler a Bíblia. Como é que você vai conhecer a verdade? Como é que você não vai ser confundido se você não conhece? Grave essa palavra no seu coração e ninguém vai conseguir te enganar. Vai falar, olha assim, você vai falar, não, peraí, eu não li isso, eu li era diferente. Aí na dúvida você vai lá e vai ler de novo, não, peraí, está errado. Então nós temos que passar mais tempo com Deus para que a gente consiga esse discernimento, essa sabedoria de Deus. E aí você vai saber qualquer coisa que vier na sua frente, te ensinando, falando, ou para você decidir, você vai saber se é de Deus ou se não é. E aí você vai escolher a palavra. E a escolha é sua. Ninguém pode te obrigar a te acreditar, de seguir, de praticar. Você que escolhe a quem você dá ouvidos, no que você acredita, no que você segue. Então tome cuidado com as suas escolhas. Busque o que é de Deus.
né? E hoje nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com o grande avanço da internet. Hoje quase todos nós temos um celular nas mãos. Nós temos o mundo na nossa mão. O que o Japão fala, o que a China fala, o que os Estados Unidos fala, está ali. Só que a internet, ela dá voz a qualquer um que tiver um celular. Ela dá voz a um monte de imbecis, a um monte de pessoas falsas, a um monte de pessoas fingidas, a um monte de pessoas interesseiras. Ela dá voz a lobos, mas ela também dá voz a ovelhas. Ela dá voz a pessoas boas, as pessoas de Deus. Temos a inteligência artificial criando vídeos que parecem que foi fulano, bertano, ciclano, mas não é. A inteligência artificial, alguém escondido por trás usando a voz. E se a gente não tomar cuidado para analisar o que está sendo dito, você pode acreditar. Até as notícias hoje dos jornais nós temos que tomar cuidado. Porque teve um jornal aí que propagou um vídeo, uma notícia de um vídeo que era falso na internet, como se ele fosse verdadeiro. Porque alguém lá não analisou. E nós precisamos analisar, porque esse avanço da internet tem feito muitos falsos profetas, muitas falsas profecias, muitas mentiras ganharem casas, espaços, porque muitas pessoas são simples, muitas pessoas querem abraçar alguém que diga, as pessoas querem se sentir amadas, elas querem se sentir aprovadas, porque infelizmente alguns pais criam as crianças repreendendo tudo, então a criança nunca teve uma validação. Então qualquer um que fale o que ela quer ouvir, ela dá voz, ela dá ouvidos. Há muito adulto frustrado de criança assim, dando ouvido a qualquer voz na internet. Então nós temos que tomar cuidado para que essas pessoas não ganhem o nosso coração, porque há muitos falsos profetas falando o que as pessoas querem ouvir. Não busque o que você quer ouvir. Busque o que Deus quer falar com você. Infelizmente, na maioria das vezes vai ser confronto, porque nós não somos perfeitos, somos falhos e errantes, então Deus sempre vai ter alguma coisa para nos chamar a atenção, e Deus não é omisso, Ele vai ensinar a verdade, porque Ele quer que a gente cresça nela, estabilizado, forte. Então nós temos que procurar tomar cuidado com isso, porque muitos querem aqueles que aprovam o desejo deles. Ah, você pode isso sim, não tem problema. Não tem problema você beber socialmente. Sexo antes do casamento é bom para evitar divórcio. Eles não ensinam a esperar em Deus. Eles não ensinam a buscar alguém em Deus. Eles não ensinam a buscar forças em Deus. Santidade? Para quê? Se o negócio é vender, né, como tem uma música que fala aí, eles querem vender o peixe deles. Então eles ensinam você, muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, né, que parecem famosas, muitas pessoas, às vezes até que a gente conhece, querem te ensinar a ouvir o seu coração, porque o coração também é enganoso. Então se você ouvir o seu coração, você está enganado do mesmo jeito. Ele quer prazeres, ele quer felicidade, ele quer facilidade, ele quer as coisas dessa terra. Então o diabo quer que você ouça o seu coração, siga o seu coração. Deus não quer que você siga o seu coração. Ele quer que você guarde e proteja o seu coração. Siga a palavra, siga o Espírito, porque os filhos são guiados pelo Espírito, não guiados pelos sentimentos, guiados pela fé, que a fé é razão, é entendimento, é conhecimento e prática daquilo que se entende. Então Ele quer que a gente faça isso. Então, como enganoso é o coração, muitos são iludidos. Então escolha a verdade, por mais que ela doa, ela salva. A verdade salva a vida. Siga ela, aceite o preço que a verdade tem. Tem que ter sacrifício, tem que ter escolha, tem que ter renúncia, tem que ter abandono de algumas coisas. A verdade vai te pedir isso. A sua vontade não. A sua vontade não dói agora. Ela vai doer na hora de causar o resultado. Comer doce, viver uma vida... vai ser gostosa agora. Aí na hora que vier a fatura do cartão de crédito, na hora que vem as doenças, as dores, a enfermidade, os problemas, está sozinho, sem Deus, na aflição, aí vem a dor. E é uma dor muito forte, que infelizmente muitos morrem e se suicidam. Então escolha a dor da renúncia agora, para não ter que pagar o preço depois. Não aceite isso, né? Estreito.
A verdade é apertada, estreito é o caminho, apertado é o caminho que leva à vida. Mas se quiser viver, tem que passar. Então fuja de quem aprova seus erros. Por mais gostoso que seja ouvir alguém te aprovar, prefira ouvir e ser machucado pelas palavras que te corrigem, que te chamam a mudar, porque elas produzem melhora. Escolha as palavras que mostram que você está errado, de forma amorosa, porque ninguém precisa ser maltratado, mas escolha a verdade que te confronta, do que a aprovação que te afunda, porque o resultado do confronto é muito melhor. Então, na internet nós temos aí muitos ensinos que parecem certos. Muita gente dizendo lá que no original grego, no original hebraico, está escrito isso, o significado daquilo, com palavras bonitas, que podem até ser verdade, algumas têm até sentido, mas outras podem ser engano e modificar o ensinamento que você tem pela sua mente, que você está vivendo. Então escolha o que você já tem de Deus no seu coração e busque a simplicidade do Evangelho dentro da palavra. Leia os Evangelhos de Cristo e você vai saber a vontade de Cristo para a sua vida. É nele que você tem que se agarrar e acreditar. Tem muita gente se perdendo, ouvindo essas mentiras, ouvindo essas histórias e desacreditando de coisas sérias da Bíblia por causa de uma mudança de uma palavra que não muda o contexto geral do texto. A palavra no original realmente é diferente, mas ela não muda o contexto. E tem pessoas se aproveitando disso para ganhar seguidores e ganhar pessoas. Então muita gente se perdendo da raiz do Evangelho com letras mortas, com palavra bonita, igual político. Muita gente sendo enganada por político. Nós não podemos, nós temos que ter a mente de Cristo. Então tem muita gente aí que nós nunca ouvimos falando. E nós vamos dar ouvido para essas pessoas? Nós não sabemos se são lobos, nós não sabemos qual é a intenção, nós vamos dar ouvidos? Fique com a verdade que você já tem na palma da sua mão, a Bíblia, ela já está clara, e o Espírito Santo te conduz sobre ela. E aí nós temos no versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então a Bíblia está nos mostrando, nos ensinando aí, que é pelos frutos que nós conhecemos as pessoas. As pessoas que estão perto de nós conhecemos se são de Deus, se são boas, pelos frutos delas. Mas se você não olha a vida da pessoa, eu não tenho que tomar conta da vida da pessoa, mas eu preciso conhecê-la. Eu não preciso dar palpite na vida da pessoa, mas eu preciso conhecê-la. Para saber o quanto eu posso dar de ouvido, o quanto eu posso dar de liberdade dentro da minha vida, ou o quanto eu posso e preciso fazer por essa pessoa. Então esses da internet nós nem sabemos quem são, não sabemos seus frutos, não conhecemos nenhum deles direitos. Então não podemos dar ouvidos aos seus ensinamentos. Nós precisamos dar ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e isto basta para as nossas vidas. A gente pode examinar, mas tomar cuidado. E olhar para a nossa vida, para quem está perto de nós, para quem está no nosso convívio. Porque tem muita gente se perdendo com as más companhias. Porque não percebe, está vendo que a pessoa não tem uma vida digna de testemunho. A vida dela não tem temor de Deus, não tem nada de Deus na vida da pessoa, mas ela é gente boa, ela é bacana, ela é um amigo meu. Então eu preciso ganhar para Jesus, eu vou ficar dando ouvido aos conselhos dele. Um casado pedir conselho do solteiro, você tem que pedir, o casado tem que pedir um conselho para quem tem um bom casamento de referência. O solteiro tem que pedir conselho para quem é casado direito, não aquele casado perturbado, todo sem temor, sem referência. Esse aí você não tem que ouvir, não, só você vai cair no mesmo abismo, vai seguir o mesmo conselho, vai cair no mesmo abismo. Então se a pessoa não carrega o Espírito Santo, você não pode dar ouvidos.
E quem carrega o Espírito Santo? Carrega o Espírito Santo quem tem os seus frutos, o fruto do Espírito. E quem não tem esse fruto, você deve afastar dessa pessoa? Não, você deve aconselhar. Você deve ser luz para ela. O seu testemunho deve chegar. É você que deve ser a referência. Não buscar a referência. Não aceitar conselho. É você que tem que aconselhar. É você que é salvo, você que conhece a palavra. Então é você que tem que falar. Não buscar na pessoa. Busque em Deus, busque no Espírito Santo, busque na igreja a direção para a sua vida, para você não praticar as mesmas modas que essa pessoa pratica. Então, quem tem o Espírito Santo? É aquele que tem o fruto, Gálatas 22. Né? Aquele que tem amor, que tem alegria, que tem paz, que suporta sem irar, que é generoso, tem bondade, fé, mansidão, que tem autocontrole. A pessoa não tem isso, ela não tem o Espírito Santo. Ela pode falar que é crente, está na igreja há 300 anos. Não tem o Espírito Santo, porque não tem fruto. Quem tem o Espírito tem fruto. E quem não tem, será cortado. Uma hora cai, uma hora é descoberto. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas. Isso é muito forte. E nós temos aí no versículo 21. Está escrito aí, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, aquele que obedece o que está registrado como a palavra de Deus, a vontade de Deus na Bíblia. Está escrito aí, nem todo que se acha cristão, nem todo que se diz cristão vai entrar no céu. Nem todo que se diz seguir e obedecer a Deus vai entrar no reino de Deus. Só aquele que pratica de verdade, em espírito e em verdade. Só de palavras? Nem todos. Porque alguns, infelizmente, alguns estão dentro da igreja, anos dentro da igreja, mas não vivem o que é ensinado na palavra. Não buscam a santidade que era para ter. Então nem todo mundo que se diz crente é referência para você, é testemunho para você. Examine a vida da pessoa, olhe para os frutos dela, que você vai saber quem ela é. Porque às vezes está dentro da igreja, mas o coração ainda está nas vaidades do mundo. O coração ainda está nas coisas dessa vida. Estão na igreja, mas ainda praticam pecados. Não largaram os pecados, não largaram os erros. As coisas erradas diante de Deus estão fazendo ainda. Agora imagina, está escrito aqui, aquele que acha que não precisa, aquele que acha que está na igreja está salvo, toma cuidado, porque diz Senhor e não vai entrar. Agora imagina aquele que acha que não precisa de igreja, que não precisa da palavra de Deus, que não precisa andar alinhado com a vontade de Deus, que não é bem desse jeito. Imagina aquele que acha que não precisa obedecer tudo que a Bíblia fala, porque é radicalismo de pastor. Não é bem assim. Se aquele que acha que é assim, acredita que é assim, tem que tomar cuidado para naquele dia não ser posto para fora, porque como nós falamos, nós precisamos amar, fazer parte de nós. Muitos, infelizmente, são crentes só dentro da igreja. Aí outros acham que não precisam seguir tudo que Deus diz na Bíblia, não, porque é radicalismo. O Deus da Bíblia é radical desde lá de trás, contra o pecado, contra a atitude errada. O Deus da Bíblia sempre foi radical em seus ensinos, em seus castigos. Ele abria fogo do céu. Ele consumiu os filhos de Arão porque foram apresentar, acender fogo estranho. Ele não aliviou, ele não alivia. Na graça é que ele começa a aliviar para nós. Na graça eu não vou punir vocês de imediato. Eu vou dar um tempo para vocês arrepender, vocês mudar. A pessoa acha que é radicalismo. Radicalismo é te ensinar. Deus é radical e Ele não vai abrir concessão para entrar no céu. Ou é santo e entra, ou não é santo e não entra. Não tem meio termo. Está com a veste manchada, não vai entrar. Então Ele é incisivo. Jesus é até incisivo em seus ensinamentos e fala lá: amai os inimigos de vocês. Falem bem até dos que falam mal de vocês, como foi ministrado aqui. Não julguem, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu que sei, eu que sou bom.
E se alguém desejar, para mim já cometeu pecado, se arrepende. A misericórdia do Novo Testamento é: se arrependa e conserte logo antes que chegue a sentença, antes que o juízo chegue. Antigamente vinha rápido no Velho Testamento. A terra abria e engolia, descia fogo e consumia. Na graça tem tempo da porta se fechar, da arca. Enquanto a porta não se fecha, ainda tem tempo. Mas aí fala lá: conserte-se logo com o seu adversário, enquanto você ainda está em caminho. Tem um inimigo, tem uma rixa, tem um problema, conserte logo antes de chegar diante de Deus. Porque chegando diante de Deus, Deus vai punir os dois. Ah, mas eu estou certo, só que você está brigado com seu irmão. E eu já falei que é 70 vezes 7. Por que você está insistindo nisso? Então conserta logo antes que chega lá. E é forte. Se quem já está fazendo o que é certo vai ser julgado pelo seu coração do que está fazendo, quanto mais quem acha que pode fazer de qualquer jeito para Deus, ou que pode fazer qualquer coisa para Deus, porque Deus é amoroso. Deus é como se Deus fosse bobo. Ele é amoroso, mas não ao ponto de ser bobo e anular o castigo, anular a sentença. Vai perecer. Com Deus não se brinca, ele já avisou. Ah, mas Deus quer que a gente seja feliz. Sim! E é por isso que ele deixou os mandamentos, ele deixou as regras de condutas escritas para que a gente seja feliz, para garantir a nossa bênção e a nossa salvação. Uma escolha nossa, escolha pois a bênção. Ah, mas Deus não está preocupado. Quantos já não ouvimos isso, né? Deus não está preocupado com a minha roupa, com a minha gíria, com a minha cor de cabelo ou tatuagem. Se Deus não tivesse preocupado ou não tivesse problema com isso, Ele não tinha deixado escrito na Bíblia. Se Ele deixou é porque Ele não quer. Ele teria deixado escrito o contrário. Ele teria deixado aberturas. Mas se a gente tem versículos falando sobre esse problema dessas coisas, é porque o radicalismo de Deus não quer isso. Porque isso não faz parte do plano que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós precisa de santidade. Então cabelo, roupa, entre outras vaidades, só revelam quem é o Senhor da minha vida. Quem fala mais alto dentro do meu coração, quem tem mais domínio dentro de mim. É aquilo que eu escolhi ou a outra coisa que eu escolhi. Então isso revela, né, quem tem mais espaço dentro do meu coração. E se é Cristo, eu vou receber e viver a recompensa dele. Se não é Cristo, nós temos que tomar cuidado, porque Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando aí. Então tome cuidado para que ninguém te atrapalhe de receber o que Deus tem para você. Que ninguém te atrapalhe de entrar no céu. Guarde, proteja a sua coroa para que ninguém roube. Roupa, cabelo, condutas, fala, são frutos do coração. Eu visto o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto. O meu cabelo, o meu estilo é o que eu sinto por ele. Por isso é que as pessoas que são meio frustradas, batidas, vestem de preto, porque a alma está preta, está meio que mergulhada numa tristeza, em algo abraçando eles. Aí a roupa é reflexo do que está dentro. A boca fala o que o coração está cheio. Se você fala de Deus, ele está cheio de Deus. Então a sua vida é reflexo. A murmuração, a reclamação do dia, do seu tempo, é reflexo do que está dentro. A gratidão, a alegria, a bondade, a bonança, é reflexo do que está dentro. O que está sendo visto como fruto de vocês, né? Visto como fruto nosso. Então, essas coisas são reflexos do nosso interior. Se o nosso interior é um homem morto para o mundo e nascido de Deus, nós não nos apegamos a essas coisas, as coisas passageiras dessa vida. Convém, todas são listas, mas convém que sejamos diferentes, sejamos santos. Então não caia nessas ciladas, nessas atuações de quem quer ensinar o contrário. Se prenda na palavra, porque se essas pessoas forem lobos, o preço é muito caro. O preço é muito alto, a consequência costuma ser irremediável. É mais barato viver no simples, viver no básico. É melhor ser aquele retrô e garantir a salvação do que aquele moderninho que vai ficar para a grande tribulação. Então é melhor a gente ficar no básico da palavra, escolher as bodas do Cordeiro,
Porque a festa do diabo é dor e ranger de dentes. E não é isso que Deus tem para nós. A recompensa de Deus vale qualquer renúncia das coisas passageiras dessa vida. Então que paz, justiça, alegria, alegria eterna, onde não há lágrima, onde não há dor, está nos aguardando. Olhe para o que tem reservado para você, que Deus reservou para você. Mantenha os olhos e o foco nisso. Siga a palavra de Deus e não negocie princípios. Porque o Deus Pai de amor da Bíblia não negocia princípios em detrimento a favor de ninguém. Ele não abre concessões. O Filho veio, ele não pecou. Jesus veio, não pecou, mas ele levou, ele carregou sobre si os nossos pecados e o Pai não perdoou. Ele foi crucificado e morto. Ele venceu por causa do seu ato de entrega de amor, mas nem o seu próprio Filho poupou. Vai poupar qualquer um de nós que escolha viver a vida do jeito que quer? Não vai. Então não adianta achar que a bondade e a misericórdia de Deus anula a justiça, que não. Ela não anula a justiça. Ela retarda a justiça para que tenha o tempo do arrependimento e mudança, para que se converta para a salvação. Se isso não acontecer, a sentença é certa. O mundo já foi julgado. Amém? Versículo 24. Então nós lemos aí o 22, o 21, o 22, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome expulsamos demônios, versículo 22. Em Teu nome fizemos maravilhas, versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, aparta de mim, vós que praticais iniquidade. Então aqueles que estão dizendo que estão fazendo em nome de Deus, aqueles que estão dizendo e estão até fazendo, mas com um desejo errado, visando bens materiais, visando crescimento, reconhecimento desse mundo, se essas pessoas vão ouvir afasta de mim, imagina os que não estão buscando fazer dessa forma, que não estão na presença, que não estão se enchendo de Deus, que não estão levando a vida com Deus a sério, que não tem compromisso com Deus de verdade. Aonde está a cabeça quem pensa que uma pessoa assim vai entrar no céu? Se aquele que diz Senhor está fazendo as obras, mas se não estiver fazendo com o amor e a vontade de Deus, não vai entrar, quanto mais aqueles que não fizerem certo. Então versículo 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, a este eu vou assemelhar, vou considerá-lo como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse vai estar firmado, aquele que ouve e pratica o que a palavra diz. Esse vai estar de pé no dia do juízo e será honrado por suas obras, porque serão obras de ouro, de prata e de bronze diante de Deus, e a sua recompensa será certa. Então que sejamos nós que sejamos nós que esses que escolhem o caminho do Senhor e produzem o fruto do Espírito para a vida, não para a morte. Muito cuidado com o que você está fazendo. Muito cuidado com quem você está dando ouvidos e ouvindo. Muito cuidado com o que você está praticando. Seja árvore frutífera. Aquele que está na videira e tenta produzir outra coisa que não seja o fruto da videira, será cortado fora. Então ame a obra, ame o reino, faça disso parte da sua vida. E cuidado, com todos, com tudo ao redor, principalmente como eu disse nos dias de hoje, onde a inteligência artificial, onde várias pessoas dão cada tipo de golpe. Se encha de Deus, para que você não caia nas seduções do diabo, nas armadilhas do diabo. Tem crente até hoje caindo em golpe de dinheiro fácil. Me ajuda aí. Não existe dinheiro fácil. Aí o crente que confia em Deus, que sabe do caráter de Deus, vai aceitar essas propostas? Não tem o Espírito Santo. Que se tivesse, não leva Deus a sério, porque se levasse a palavra, não buscava essas coisas. Então que o nosso coração se atenha em Deus, e nós vamos viver a vida que Deus tem para nós. A recompensa de Deus é grandiosa àqueles que o temem, àqueles que o amam, àqueles que praticam e levam a sua palavra a sério.
Esses serão profetas de Deus onde estiverem. Serão porta-vozes de Deus da mensagem de vida eterna. Agora os outros, porta-vozes da perdição. Que essas palavras, esses frutos ruins nunca sejam vistos na nossa vida. Porque o que corre dentro de você é o sangue de Cristo. É a seiva da videira do Pai, da qual você e eu fomos enxertados, colocados para produzir frutos que agradam o coração de Deus. Amém? Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração. É a mensagem que traz crescimento, que traz atenção. Vamos agradecer a Deus. Pai amado e querido, mais uma vez nessa noite te agradecemos por esse dia ao qual o Senhor nos deu de estarmos reunidos na tua casa para ouvir a tua mensagem. Obrigado, Deus, pela tua mensagem que vem trazendo confronto ao nosso coração, alertando a nossa mente e trazendo despertar ao nosso entendimento da tua palavra, da tua vontade. Que nós não venhamos negociar princípios entendendo que o Senhor é Deus de justiça, que o Senhor é Deus, ó Deus, de pulso forte, que o Senhor é Pai amoroso que corrige os seus filhos para o crescimento deles. Pai, que nosso espírito esteja sempre alimentado pela Tua palavra, que nossa mente esteja sempre alerta para não sermos confundidos ou enganados por palavras bonitas ou por ensinamentos errados, ó Deus, que tentam nos desviar da tua vontade, da tua grandeza, mas que nós venhamos dar ouvidos somente àquilo que agrada ao Senhor, que essas sejam palavras que desçam como mel para o nosso coração, alimentando o nosso ser, para que venhamos produzir frutos que agradam ao Senhor. Deus nos guarde nesses dias, onde os tempos estão maus e muitos sendo enganados, que nós venhamos ser, ó Deus, profetas, porta-vozes do Senhor, para alertar aqueles que estão sendo enganados, para que consigam se arrepender e voltar para os teus caminhos logo, voltar para o primeiro amor logo, para que não venham ser consumidos pelo fogo, mas que venham viver a vida que o Senhor tem para eles, que venhamos buscar a tua vontade, boa, perfeita e agradável sempre, todos os dias da nossa vida, que o teu Espírito nos ajude, que o teu Espírito cresça em nós e que diminua em nós o nosso eu interior, a nossa vontade interior, mas que venha a vontade de estar contigo, a vontade do Senhor crescer em nós, a visão espiritual crescer em nós a cada dia. Assim nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pelo dia de glória e todo louvor. Então, com dias difíceis, tempos difíceis, precisamos de palavras que nos revelam a atenção, nos mostram o cuidado que precisamos ter, porque estamos andando num campo minado. Ovelhas, como a palavra diz, eis que vos envio como ovelhas mansas, humildes, simples, em meio a lobos, homens maus, devoradores, rancorosos, e precisamos continuar conservados como ovelhas do rebanho de Cristo. Então que o seu coração seja guardado no Senhor, que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, poder, força, autoridade, a divina do Espírito Santo que nós habita, seja crescente, forte